meus amores? Muito bem. Iniciemos então a nossa aula 3 do módulo 18. Neste módulo, nós estamos trabalhando as doenças causadas por vermes. Esta é uma aula da disciplina de Ciências, é uma aula para os alunos do 7º ano e eu sou a professora Marbola. Bom, na aula 1 e na aula 2, nós falamos de doenças relacionadas e causadas por plateumintos. Agora, a gente vai falar de doenças causadas por nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. E aqui na aula 3, a gente vai falar de ascaridíase e ancilostomíase. E nesta aula 3, a gente finaliza então o conteúdo deste módulo 18. Bom, inicialmente, vamos começar então falando sobre a ascaridíase, que é um nemateuminto, um verme cilíndrico. Tem como agente causador a Ascaris lumbricoides. A gente até apresentou, nós visualizamos a Ascaris lumbricoides lá naquela aula, no finalzinho da aula do módulo 17. Então, aquele verme alongado, de corpo cilíndrico, nós visualizamos que o macho e a fêmea, eles têm estrutura corporal um pouquinho diferente, né? A fêmea é um pouco maior do que o macho. E o macho, ele tem na sua região posterior, um pouco arredondado, forma um caracol. A região posterior do seu corpo forma um caracolzinho. Né? Então, a gente tem essa diferença lá na Ascaris lumbricoides que nós podemos visualizar no finalzinho da aula do módulo 17. Bom, então a gente vai ter como agente causador dessa doença Ascaris lumbricoides. A forma de transmissão, ela se dá pela ingestão de água ou de alimentos contaminados por ovos do verme, né? No caso, por ovos da Ascaris. E os sintomas dessa doença? Os sintomas, eles vão ser falta de ar, tosse, febre, fraqueza, coceiras, perda de peso, manchas claras e circulares no corpo, né, na pele do indivíduo, diarreia, anemia, entre outros sintomas. Estes são os mais comuns. No ciclo da ascaridíase, a gente vai ter então acontecendo o seguinte. Então, primeiro, esses vermes adultos, eles podem ter de 30 a 40 centímetros de comprimento. E o que nós vamos ter é o indivíduo adulto, né? A pessoa, o hospedeiro definitivo aqui no caso. Uma vez que ele é portador dos vermes, dessa verminose, ele vai eliminar fezes com a presença de ovos. Então, a pessoa que está com esta verminose, ela vai eliminar no ambiente fezes com a presença de ovos da Ascaris lumbricoides. Esses ovos, eles podem contaminar o solo, se for em regiões que tem presença de agricultura, água, rios, pode contaminar também, essa água pode contaminar também alimentos. E uma vez que contamina esse solo, que contamina a água, alguma outra pessoa pode fazer a ingestão desses ovos justamente através da ingestão ou desta água contaminada ou de alimentos contaminados pela presença dos ovos da Ascaris lumbricoides. Este ovo, uma vez que vai estar presente no corpo agora deste indivíduo, vai eclodir, ou seja, vai ter um rompimento deste ovo, e aí vai ter a liberação da larva, né, no caso aqui do verme, dentro do intestino. Lá dentro, então, a gente pode ter essa larva, ela pode percorrer o organismo deste indivíduo, pode percorrer sistema circulatório, pode percorrer sistema digestivo, perfurar intestino.
e pode se alojar em alguns órgãos, como fígado, coração, pulmão, região da traqueia, né? Porque são muito pequenininhos, são bem afilados, são compridos, mas são indivíduos em tese, apesar de eles são grandes em comprimento, mas eles são bem fininhos, né? São bastante finos. Eles conseguem com muita facilidade se alojarem nesses órgãos, perfurarem, claro, para poderem estar passando de um órgão para outro e se alojarem ali. Conseguem se reproduzir também dentro deste hospedeiro definitivo, a ponto de ir formando, né, de ter a presença de vários indivíduos dentro do corpo, não apenas um. A gente consegue encontrar várias larvas, a presença de várias ascaris lumbricoides dentro de um indivíduo. Esses vermes, eles podem passar da traqueia e acabar caindo no esôfago e ir lá para o estômago, até chegar no intestino delgado, e lá no intestino delgado se estabelece. É como se encontrasse a sua residência, né? Bom, é aqui que eu quero morar. Encontrou o pontinho dele. Por quê? Aqui no intestino vai estar chegando o tempo todo alimento, né? Então ele vai conseguir estar se alimentando numa boa. Você vai estar comendo e a ascari vai estar absorvendo o alimento que você estava ingerindo. Então, muito por conta disso também, que a pessoa que está com a doença, com a verminose, com ascaris lumbricoides, ela acaba apresentando esse aspecto anêmico, né? Acaba ficando pálida, tendo fraqueza, enfim, tantas outras sintomatologias, né? E aí ela acaba se instalando aqui no intestino. E claro, essa pessoa doente, ela vai ficar eliminando, por conta da presença desses vermes aqui dentro, vão estar se reproduzindo, podem ir eliminando ovos nas suas fezes, né? Para o ambiente, que vai contaminando o solo, pode contaminando água e outros alimentos. E assim a gente tem esse ciclo acontecendo. Bom, medidas então de tratamento. Ele é medicamentoso e vai se dar pela ingestão de vermífugo, ou seja, um medicamento que vai eliminar essas vermes. E em raros casos vai haver necessidade de cirurgia. Isso quando há a presença de uma quantidade muito grande de vermes dentro do corpo deste hospedeiro definitivo, né, do indivíduo, da pessoa. As formas de prevenção, elas se dão evitando-se o contato e a ingestão de alimentos e água contaminadas. Então, por isso é importante ter sempre esse cuidado de estar ingerindo água filtrada, alimentos bem lavados. Então, ter esse cuidado com o processo de higienização das mãos é muito importante ao pegar o alimento, quando sair do banheiro. Então, esse processo de higienização antes de se alimentar, depois de se alimentar, antes de levar a mão à boca, sempre é muito importante para evitar a presença da ascaris lumbricoides. Né? E é necessário ter esses bons hábitos de higiene, questão do saneamento básico adequado, né? E tratar os doentes para que esse ciclo ele seja controlado. Ciclo do verme, tá? Para que ele possa ser então controlado. Então essas são as medidas de prevenção da ascaridíase. E aqui a gente finaliza então esta fala do contexto da ascaridíase. E nós começamos a falar sobre a ancilostomíase, que é um outro nematominto. Este nematominto, a ancilostomíase, tem 2 agentes causadores. Aqui a gente vai ter o Ancylostoma duodenale ou o Necaton americanus. Então a gente pode ter um ou o outro causando a ancilostomíase. Ambos podem causar essa doença, que popularmente ela é conhecida como amarelão. Isso porque a pessoa acaba ficando muito anêmica, pode ter a pele
com um aspecto mais amarelado, e aí este nome amarelão, tá? Então, essa doença tem esse nome popularmente conhecido como amarelão. A transmissão, ela se dá, primeiro, quando vivem no solo, no caso as larvas, elas podem penetrar o pé do seu hospedeiro, né, da pessoa. Então, a pessoa, digamos que você está lá passeando descalço em um ambiente que está contaminado pelo Ancylostoma duodenale ou pelo Necator americanus, né? Lembra que é causado por um ou pelo outro. Aí a larva de um destes dois indivíduos pode perfurar a sua pele, né, e penetrar a corrente sanguínea, causando uma leve coceira. Depois de atravessar a pele, a larva ela vai cair na corrente sanguínea, fazendo um caminho parecido com o da larva da lombriga, até chegar no intestino. Sintomas. O que a pessoa vai sentir? Perda de apetite, cansaço, dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, sendo que essa diarreia ela pode ou não ser acompanhada de sangue e anemia. Esses são os principais sintomas da ancilostomíase. E como se dá o ciclo dessa doença? Bem, na ancilostomíase, a gente vai ter um ciclo parecido com o da Ascaris. E aqui no caso, a gente tem também, então depois de penetrar a pele do indivíduo, a larva, né, penetrou a pele do indivíduo, fez aquele ciclo. As larvas elas podem chegar ao coração, elas podem chegar ao pulmão. Isso, para que elas possam chegar até esses órgãos, vai se dar percorrendo o sistema circulatório, né, que vai conduzir essas larvas. E depois de percorrer, claro, coração, pulmão, traqueia, aí pode cair no sistema digestivo até chegar no intestino. Este indivíduo, ele pode liberar então nas suas fezes os ovos. O indivíduo que eu falo aqui, o hospedeiro definitivo, né? Ele agora, com a presença dessa larva, a larva vai se reproduzir no seu corpo, ele vai liberar nas suas fezes os ovos do parasita. Lá no solo, esses ovos, eles podem se romper, eclodir e vão liberar as larvas. E essas larvas, elas permanecem ali no solo, encontraram um ambiente super propício, né? E elas podem permanecer no solo. Vão se desenvolvendo no solo mesmo, até encontrar um outro hospedeiro onde elas possam penetrar, né? Chegar numa fase em que elas consigam contaminar o outro hospedeiro definitivo para poder penetrar a pele e ocupar, então, chegar de novo a ocupar os órgãos e chegar até o intestino deste indivíduo, né? Então, o ciclo aqui é mais simples do que os outros vermes, né? Então, aqui as fases adultas, quando elas deste indivíduo, né, que vai ser o causador da ancilostomíase. O tratamento, ele é medicamentoso e ele vai se dar pela ingestão de um vermífugo, né, no caso que vai eliminar então o verme. Esse é o objetivo do vermífugo. E a medida de prevenção, né, a profilaxia, ela se dá principalmente pelo uso de calçados, que é muito importante, né, pensando que este indivíduo, ele penetra, ele perfura a pele do seu hospedeiro para poder entrar, chegar até a corrente sanguínea, depois passar pelos órgãos até chegar no intestino. Então, é muito importante o uso de calçados, evitando assim o contato direto, né, dos nossos pés com o solo, e aí evitar então esse contato com a larva, que ela fica justamente no solo. Esse solo, uma vez que foi contaminado por ovos de indivíduos contaminados, de indivíduos doentes. Como em todas as parasitoses, as instalações sanitárias elas são muito importantes. Instalações sanitárias adequadas,
são importantes para justamente impedir que esses ovos dos parasitas eles se espalhem então pelo solo. Então todas as medidas de higiene, de saneamento básico também se fazem importantes aqui na ancilostomíase. Mas tem uma coisa que a gente pode chegar a um consenso, né? Em todas as doenças que nós visualizamos desde a primeira aula, esquistossomose, quando falamos da teníase, quando falamos sobre a questão da ascaridíase e agora da ancilostomíase, são sobre essas medidas de prevenção, quando a gente cita a questão do saneamento básico, em ambas a gente consegue visualizar isso. E os processos de higienização desses cuidados são muito importantes, né? Então, todos esses cuidados eles são muito importantes. E aqui nós finalizamos então este conteúdo do módulo 18. Nós finalizamos o módulo 18, finalizamos este conteúdo que tratava sobre as doenças causadas por vermes. Fiquem atentos às atividades que estão disponíveis já na Agenda Edu para a realização e até a próxima aula. Nos vemos em breve. Até logo!